Fernando Holliday, que bonitinho. Como é receber um abraço do mito? Perguntaram o Bolsonaro. Eu quase chorei, mas segurei na hora. Ele que foi filiado agora ao PL, que criticava demais o PL, e recebeu a filiação do Bolsonaro e disse que é meio viado. Né? Como é que e é? O Bolsonaro, ele disse, o Fernando Holliday falou, olha, quem diria, hein, Bolsonaro, você filiando aí um negro meio viado. Meio viado. Não sei o que é também. Meio viado. Não sei como que é meio. Não dá pra ele. E aí o Bolsonaro, eu abraço hétero aí pra você. Fernando Holliday, né? É um palhaço. Vamos ver outro palhaço também, no caso o Nicolas Ferreira? Vamos. Nicolas Ferreira. Fazia tempo que ele não aparecia. Tava quietinho, né? Ele ficou com medo de ser caçado depois de usar aquela peruca. Casado ou caçado? Casado. Eu acho que ele tem medo de ser casado também, mas caçado principalmente porque ali tá a fonte de renda, a mamatinha, a boquinha, esses caras não largam a mamatinha por nada. Então, o deputado federal Nicolas Ferreira citou um autor para defender tese similar à do Monark, de que negar o Holocausto e permitir um partido nazista se enquadra na liberdade de expressão, ficando a cargo da própria sociedade decidir se aquilo é ou não um absurdo. Embora ele diga que enxerga limites para a liberdade de expressão, no fim do vídeo, ele defendeu piadas com negros e pessoas com síndrome de Down. Aqui um trecho da participação dele no podcast do Irmãos Dias, que foi pensado pelo Vinícius Betiol. Vamos dar uma olhada. A liberdade de expressão ela é uma discussão muito mais profunda do que as pessoas acreditam. Então você tem Chomsky, por exemplo, que relata que existem, por exemplo, judeus que não são contrários a uma tese que foi feita, um estudioso, que colocou como se o Holocausto fosse mentiroso. Se eu fosse parar para pensar, você fala, pô, o Holocausto aconteceu. Nós vamos ficar deixando a gente falar que o Holocausto não aconteceu e ficar influenciando pessoas? A própria comunidade judaica deu a liberdade desses caras falarem isso. Por quê? Segundo ele, a liberdade de expressão é plena e uma sociedade que ela auto se regula não é censurando as coisas, mas deixando que as coisas aconteçam e que as pessoas consigam analisar que aquilo dali é absurdo. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, tem o partido nazista. É pequeniníssimo, não tem relevância nenhuma. Então, as pessoas vão olhar e falar, pô, ridículo isso, não vou fazer parte daquilo. Mas tem também um outro lado do seguinte sentido. Toda liberdade ela tem o seu limite. Você não tem uma liberdade de expressão para poder chegar dentro de um hospital e fazer uma piada com uma pessoa que tem síndrome de Down. Porque ali não é o ambiente, não é o local para isso. Agora, se você pagou para ir num show, por exemplo, de qualquer humorista que seja, e ele faz uma piada, você tem síndrome de Down ou não tem, e tá lá, e a pessoa fez uma piada com síndrome de Down, com nazismo, com negro, com loura, qualquer coisa, eu entendo que a piada é para não ser levada a sério. Caso contrário, não é piada. E tem mais, tá? E tem mais aqui, ó. O Nicolas ainda defendeu o Monark, no caso do partido nazista, segundo ele, embora o Monark tenha se expressado de forma burra, imagina ser chamado de burro pelo Nicolas Ferreira, não deveria pedir desculpas, deveria defender a sua liberdade de expressão. Vamos ver aqui o complemento, né? Não contente em cagar, ele sentou em cima. Vamos ver. E o que você achou do cancelamento do Monark? O Monark, eu inclusive conversei com ele, eu falei, olha, você errou de pedir desculpa, sabe por quê? Porque é o seguinte, Jordan Peterson fala o seguinte, olha, você nunca pode pedir desculpas a uma plateia sedenta de sangue. Sabe o que isso quer dizer? Ele ali, ele se expressou de uma maneira burra, ele falou coisa que não devia, mas é óbvio que não dá para comparar o Monark a um genocida, a um cara que quer matar judeu, a um cara que quer matar negro. Isso é claro, é evidente. Mas a maneira como ele colocou aquilo dali foi uma maneira estúpida. Só que, quando ele pede desculpa, as pessoas que estão a favor dele, entendeu o negócio, fica assim, pô, você tá pedindo desculpa, você tá certo, pô. Não certo pelo que você falou, mas certo de, tipo assim, pô, a minha liberdade de expressão aqui, falei errado aqui, galera. E o que você achou do cancelamento do Monark? Agora a gente pode
fazer um teste, né? Poderiam fazer um teste, que as pessoas aí, é aquele velho formatão de podcast, onde a pessoa se finge ou é, de fato, burra, ela não vai entrar em polêmica nenhuma. A gente podia fazer um teste, né? A gente podia fazer um teste. Ô Nicolas, e se, por exemplo, eu começar a falar que todo evangélico é bandido, porque vários pastores são, né? Por exemplo, a Flor de Lis está presa. Se eu começar a falar que todo evangélico é igual a Flor de Lis, você vai achar que eu tenho esse direito de generalizar algo que aconteceu pontualmente, no caso da Flor de Lis, ou você vai querer me criticar? Você vai achar ok ou vai querer me criticar? Qual que vai ser a sua opinião? Também, assim, se eu começar a fazer críticas e comentários desabonadores sobre o seu casamento, você vai achar de boas? Liberdade de expressão também, Nicolas? É liberdade de expressão também? Responde, covarde. Responde se é liberdade de expressão. Porque eu vejo muito esse discurso de liberdade de expressão na extrema-direita, mas os caras não perdem uma oportunidade de processar a gente, brother. Liberdade de expressão porra nenhuma. Os mimizentos, no fim das contas, são vocês. Nós processamos uma pessoa porque eles falaram dos nossos filhos. Quando falam de nós, a gente não tá nem aí. Ah, o Nando Moura falou de vocês. Não tô nem aí. Ah, a mamãe fala... Pode falar à vontade. Jamais vou processar. Jamais eu vou processar. Porque eu defendo mesmo a liberdade dos caras falarem o que quiserem. A gente falar deles também, né? Agora, esse povo é tudo mimizento, brother. Fica com esse discurso de liberdade de expressão, mas não aguenta, não aguenta. Se pegar no calcanhar de Aquiles deles, eles processam. Como foi com o Antônio Fontinelli, como foi com aquele sobrinho do famoso da Globo, como foi... acontece direto, né? Acontece direto e é um discurso que cai muito rápido, né? Não se sustenta um segundo, né? Esse discurso que fala. O próprio MBL dizendo que vai processar a gente, o Meteoro, o Gaio Fato, o Ian Neves e não sei o quê. Né? E são os que mais falam de liberdade de expressão. Exatamente. Processa aí, vai lá. Boa ganhando sorte, Renan. todos. Boa sorte, Renan, Arthur. Pode processar. Estamos ganhando todos aí. Perdemos um! Que foi o mais ridículo de todos. Mais patético de todos. Mas estamos ganhando. Sim. Tá bom? Estamos ganhando. Então, falem com o meu. A gente está de férias, mas meu advogado não. Saiba disso, Ana Hickman já avisou. Eu estou de férias, mas meus advogados não.